O nosso estudo dessa tarde, então, é sobre a oração do Pai Nosso. E, querido grupo, vou dizer uma coisa para vocês: quanto mais a gente estuda a oração do Pai Nosso, a gente percebe como nós estávamos rasinhos ainda do conhecimento da oração do Pai Nosso. E à medida que nós vamos estudando essa oração, mais e mais e mais conhecimento surge. Eu vou dizer para vocês que 1 hora de estudos aqui fica bem pequena, fica mitigada, ouso dizer, né? Porque é muita profundidade nesta oração do Pai Nosso. Então, como foi que o Pai Nosso foi criado, né? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Muito bem. Eu peço licença para vocês e eu vou ler o capítulo 11 de Lucas inteirinho, para a gente localizar, né, e contextualizar esse pedido do discípulo a Jesus. Capítulo 11 de Lucas. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou desta forma: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Até aqui, a leitura desta passagem bíblica, desse registro bíblico, em que um dos discípulos pede ao Senhor: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, vamos entender essa oração que o mestre nos deixou a partir de 3 premissas. A primeira delas: que o nosso coração e a nossa mente estejam dispostos a acolher esse ensino e aprender. E eu digo não só aprender, mas a apreender, segurar, reter na nossa mente e no nosso coração. Por isso, o Espírito Santo de Deus tem que estar aqui em nosso meio. E nós confiamos na presença dele em nosso meio, porque ele vai ser o nosso professor essa tarde. Eu apenas serei instrumento dele. E, repito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei com eles. Então, nós precisamos partir daí, né? Dessa confiança que temos, dessa certeza que temos de que quando nos reunimos, em nome de Cristo Jesus, a presença dele se faria sentir. Não estranhe se é dessa forma virtual, não estranhe não. Desta forma virtual, ele está já trabalhando em nosso meio. Gostaria também de dizer que a segunda premissa é que Jesus não nos ensinou a pregar. Em momento algum na Bíblia, Jesus dá um esquema, algum quadro sinótico especial, dizendo: olha, quando você for pregar na sua igreja, você comece assim e tal e tal. Não, ele não nos ensinou a pregar. Ele também não nos ensinou nada sobre música, nada sobre louvor. Mas ele nos ensinou a orar. Então, nós temos que levar assim a oração como algo muito relevante na nossa vida. E a terceira premissa
é essa, que em Lucas 11, versículos de 1 a 4, nós encontramos uma versão do Pai Nosso. E uma diferença muito leve do que está registrado em Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Em Mateus, a oração é dada em um sermão. Em Lucas, a oração do Pai Nosso é dada como resposta a um pedido de um dos discípulos do Senhor. E nós, essa tarde, vamos estudá-la através dos registros em Lucas 11. A partir daí, vamos, então, analisar a oração do Pai Nosso. Vós orareis assim. Vamos observar os 3 pontinhos que vêm logo abaixo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E desses 3 pontinhos, nós vamos observar mais ainda o primeiro, santificado seja o teu nome. E agora o nosso olho vai lá para baixo, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. O que nós vamos observar aqui? Que a oração do Pai Nosso começa e termina com louvor. Vocês já tinham observado isso? Né? Então, começa e termina com expressões de louvor. É que nós, queridos, temos que entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Salmo 100, versículo 4. E eu ainda falo para vocês que o Salmo 34, verso 1, eu tenho um carinho especial por ele, porque eu ganhei um quadro maravilhoso da Teresa Matsumoto e do esposo dela, com o Salmo 34, verso 1, que diz assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, meus lábios sempre o louvarão. Então, percebam que Jesus, quando ensinou essa oração aos seus discípulos, ele ensinou nessa ótica de louvar, de entrar nos átrios do Senhor, entrar por suas portas com louvores, santificando o nome do Senhor e depois reconhecendo que ele é o rei, ele tem o poder e a glória somente a ele deve ser dada e para sempre. Então, essa é a primeira e rápida análise da oração do Pai Nosso. Agora, queridos, um preâmbulo do Pai Nosso. Vós orareis assim: Pai Nosso. Quando nós falamos Pai, nós temos que pensar sobre quem nos permite chamá-lo de Pai. A pessoa que nos permite chamá-lo de Pai, né? Então, a pessoa que nos permite chamá-lo de Pai é o Deus, criador de todo o universo. É um Deus onisciente, onipotente, que nos ama e nos ama de forma incondicional. E ele tem prazer de ser chamado de Pai. Quero ser chamado de Pai. Jeremias, capítulo 3, verso 19, tem esse registro. E é um registro, assim, maravilhoso. Esse registro me remete ao meu pai biológico. Sabem por quê, amados? Que eu tive o privilégio de ter um pai provedor, um pai amoroso, um pai que sabia corrigir com amor, um pai cujo olhar era um olhar doce. Mesmo quando ele estava bravo, ele nos olhava e nos corrigia, sabe, com aquela brandura mais firme.
na certeza, na convicção de que estava fazendo o melhor por nós, na época, na hora, aliás, da correção. E mesmo aquele olhão dele, verde fundo garrafa, né? Havia uma docilidade tão grande que eu imagino o Papai do Céu me olhando daquela forma. Por isso é tão importante, né, a presença paterna em casa para os seus filhos, porque fica muito mais fácil nós imaginarmos como será o nosso Pai celestial, né? Mas mesmo assim, queridos, mesmo não tendo esse pai biológico, mesmo crescendo na ausência de um pai biológico, saiba que o Pai Celestial nos ama de forma incondicional. E ele tem prazer em ser chamado de Pai. E ele se aproxima de nós, ele se faz conhecer através da sua palavra. Então, nós o conhecemos e nós nos aproximamos dele porque ele nos amou primeiro e porque ele quer ser chamado de Pai. Nessa passagem de Jeremias, capítulo 3, verso 19, Deus falando, disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Observem a expressão, é como se Papai do Céu olhasse para nós aqui, para aquele povo, naquele contexto histórico, naquele espaço geográfico, e dissesse, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Observem o tamanho do amor desse pai para com os seus filhos, para com aquele povo que ele desejava lhes dar essa paternidade. Aquele povo que ele desejava que fossem seus filhos. Que coisa mais linda, né? Então, amados, pela fé, nós podemos chamar Deus de Pai. Deus invisível, mas real. Podemos chamá-lo de Pai. Pai nosso. Nosso por quê? Nosso porque Jesus assim o quis. Ele assim o desejou. Jesus, quando foi para aquele sacrifício na cruz, permitiu, sim, que todos nós fôssemos enxertados na videira verdadeira. E assim todos nós podemos hoje chamar a Deus de Pai. Pai nosso, através do sacrifício de Jesus. Então, é maravilhoso nós entendermos na oração do Pai Nosso essa relação filho e pai. E quem nos ensinou isto foi o unigênito. Pai nosso. Nosso. Todo aquele que nele, Cristo, crer, pode chamar o Pai de Jesus Cristo de Pai Nosso. Pai Nosso. No reino de Deus, amados, significa que não há lugar para o egoísmo, mas sim para uma vida cristocêntrica. Por isso, o Pai é nosso quando nós estamos em Cristo Jesus. A nossa vida cristocêntrica nos remete ao Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus. Estás nos céus aqui representa a grandeza de Deus, onde a terra nada mais é do que o estrado, o suporte para os seus pés. Imaginem o Deus criador de todo esse universo,
A gente conhece tão pouco do universo, a gente conhece tão pouco do cosmos, mas mesmo assim, a gente olhando para os céus, olhando para as maravilhas que Deus coloca à nossa disposição e ainda nos chama para sermos administradores das suas obras aqui nessa terra, olhando para tudo isso, a gente tem uma ideia, ainda que bem ralinha, da grandeza que é o nosso Pai. Então, Pai nosso que estás nos céus, esse Pai é onipotente, é onisciente, é presciente, ele está em todos os lugares. Ele, por suas mãos, tudo foram criados. E é ele que permite ou não que até um fio de cabelo da nossa cabeça caia. Ele é o nosso Rei, ele é o nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome significa um termo, amados, de adoração e de louvor. Então, a oração do Pai Nosso, ela começa com essa expressão maravilhosa de louvor e de adoração ao Senhor. Aqui nessa expressão demonstra um ardente desejo. Olha só o que Jesus deixa para nós. Nós devemos ter esse ardente desejo de que o nome do Senhor seja reconhecido, seja adorado, seja santificado. Mas como que nós vamos santificar o nome do Senhor? De duas maneiras, eu penso, né? Pode ser que várias outras maneiras tenha por aí, nós estamos aprendendo juntos aqui. Uma das maneiras é nós buscarmos conhecer, aliás, conhecer mais e mais sobre a pessoa de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, a pessoa do Espírito Santo de Deus, nosso Consolador e Inspirador. Então, através da leitura da palavra e através da intimidade, porque como que eu vou orar a oração do Pai Nosso se eu não conheço a palavra, não conheço sequer os nomes de Deus, nem aqueles registrados no Antigo Testamento, nem aqueles registrados no Novo Testamento. De maneira nenhuma eu conheço os nomes de Deus, nem o nome, porque o nome identifica a pessoa. Os atributos identificam a pessoa. E nós não conhecendo os nomes do Senhor, não buscando sobre o seu caráter e não buscando sobre os seus atributos na palavra, como é que nós vamos ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, como nós vamos ter fé? Como nós vamos nos aproximar do Senhor? Como nós vamos orar o Pai Nosso se nós não conhecemos a pessoa para quem o Pai Nosso é dirigido? Então, a primeira condição para realmente nós santificarmos o nome do Senhor é conhecê-lo. A segunda, através da palavra, da leitura da palavra. E a segunda condição, eu ousaria dizer, que é através da intimidade. A intimidade se dá através da oração. Nós temos que saber tudo sobre oração, os tipos de orações, as orações da Bíblia, as orações eficazes, né? Então, nós temos que conhecer sobre oração. E outra forma de santificarmos o nome do Senhor é através da nossa própria vida. O testemunho que nós podemos dar às pessoas. Porque, conforme o nosso testemunho, nós não precisamos falar nada. Nós não precisamos evangelizar. As pessoas vão olhar para a nossa vida e dizer, não, realmente, essa pessoa é um discípulo de Jesus. Olha a forma dela viver, olha o estilo de vida dela, né? Então, queridos, santificar o nome do Senhor
nós podemos fazê-lo desta forma, lendo a palavra, conhecendo mais e mais sobre a Trindade Santa, orando, conhecendo mais profundamente os tipos de orações, como orar, o porquê orar, e também através da nossa conduta. Então, o nome do Senhor será santificado. Venha o teu reino. Aqui nós temos que realmente, para orar o Pai Nosso, nós temos que reconhecer o senhorio sobre nossa vida. Nós temos que reconhecer que Deus é o nosso rei e nós somos os seus servos. Então, venha o teu reino. Venha para a minha vida. Venha para a vida da minha família. Venha o teu reino para a minha família de fé. Venha o teu reino para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Venha o teu reino de justiça. Venha o teu reino de paz. Venha o teu reino de alegria. Venha o teu reino de perdão. Olha que coisa mais linda quando Jesus nos ensinou: venha o teu reino. E cada um de nós que foi batizado, que creu em Cristo Jesus, tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Portanto, tem aí o reino de Deus já no seu coração. Nós precisamos levar esse reino para as pessoas ao nosso redor, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não conseguem desfrutar dessa paz, desse amor tão lindo de Cristo Jesus por nós, né? Então, venha o teu reino. Quando nós pedimos venha o teu reino sobre a nossa igreja, as nossas orações se voltam ao nosso pastor, à família pastoral, às demais autoridades da igreja, presbíteros, suas famílias, diáconos, diaconisas, presbíteras, enfim, líderes da nossa igreja, líderes de ministérios. Então, nós precisamos orar, sim, para que o reino de Deus se instale em cada coração e na nossa igreja. Da mesma forma, faremos isso com relação à nossa família biológica, com relação ao nosso país, ou ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país, e ao mundo que está aí em guerra, em conflitos internos, internacionais, rumores de guerra. Nós temos que orar, né, para que o reino de Deus se instale aí. Seja feita a tua vontade. Ora, disse a vocês, na oração do Pai Nosso não sobra nenhum cantinho para o egocentrismo, e sim para o cristocentrismo, né? Para uma vida comunitária e para uma vida voltada à vontade do Pai. Então, eu tenho que diminuir para que Cristo cresça em mim. Por isso, eu oro nessa oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E lembre-se que Cristo Jesus, né, chegou a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade na minha vida, né? E ele desejou que a vontade de Deus, a vontade do Pai fosse feita na sua vida. E eu creio que nós devemos seguir os passos de Jesus. E nós devemos orar conscientemente, orar o Pai Nosso com conhecimento de que nós vamos diminuir a nossa vontade, submeter a nossa carnalidade à vontade de Cristo Jesus. Assim na terra como no céu. Então, que a vontade de Deus seja feita não só aqui na terra, como também nos céus. A vontade desse Deus que criou todo esse universo, dessa forma tão perfeita, seja respeitada, seja feita, seja realizada, assim na terra como nos céus. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus a meu respeito. Eu tenho orado para saber qual é a vontade de Deus a meu respeito. Olha, se tu está com
tanta dificuldade assim, então leia o registro na Bíblia que diz: se me amas, obedeça aos meus mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas, essa é a minha vontade. O segundo deles, ame o teu próximo como a ti mesmo. Outras vontades eu também tenho, mas se tiver alguma dificuldade, vai aí. Tem 2 mandamentos e eles expressam qual é a minha vontade a seu respeito. Então, queridos, percebam que essas 3 primeiras, eu vou chamar aqui, se me permitem, de cortes metodológicos. É quando a gente separa uma frasezinha, uma oração, agora não é oração no sentido de orarmos, né? Oração no sentido gramatical. Separamos uma oração, separamos essa frasezinha para mergulharmos um pouquinho mais nela, para estudarmos mais de perto, né? Com maior afinco essa frase. Então, percebam que as 3 primeiras, elas são orações dirigidas a Deus, Pai, para que algo aconteça em relação a Ele mesmo. Ou seja, que o seu nome seja santificado, que o seu reino chegue até nós e que a sua vontade seja feita. E não só aqui na terra, como também nos céus. Então, é amplo isso. As três outras expressões, frases ou cortes metodológicos, didáticos, como eu coloco aqui, são pedidos para nós, dirigidos a cada um dos orantes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou nos dá hoje, né? Então, aqui significa o quê, amados? Que nós estamos nos colocando na posição aqui de um pedinte. Olha, eu preciso de pão, Senhor, o pão nosso de cada dia. Eu preciso da tua provisão, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, se renovando a cada manhã na minha vida. Me dá, Senhor. E vamos ser insistentes, sabe aquele amigo importuno que fica batendo? Eu imagino assim uma janela no céu, né? Com vidros, e nós aqui com pedrinhas e o estilingue, né? Mandando lá para cima, batendo aquela pedrinha na janela de vidro do céu, né? Senhor, né? Me dá o pão de cada dia, me dá aquela bênção que eu preciso. Senhor, Senhor, tu és o meu Pai, eu preciso, o pão nosso de cada dia, me dá hoje, Senhor. E isso revela também, amado grupo aqui, uma dependência nossa, é uma renúncia que nós mostramos ao nosso Pai, de que nós podemos, com a força do nosso braço, conquistar aquilo que nós queremos. E não é assim. Aqui Jesus nos ensina a sermos dependentes do Pai, dependentes desde o pão, no pratinho de manhã cedo, ou do pão de queijo, né? Então, dependentes dele, desde a manhã até ao anoitecer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E hoje de manhã, eu contei um relato de uma missionária, eu recebi isso da reverenda Valdete, uma querida pastora nossa, orante, e ativa na Torre de Terça-feira e nas orações que a precedem. E a reverenda Valdete me passou esse testemunho de uma missionária que está na Ucrânia, trabalhando lá num lugar de abrigo. E essa missionária relatou que, para os ucranianos, o pão é muito importante. E naquele momento, em função de bombardeios e coisas, eles estavam sem pão. E ela reuniu todas as suas ajudantes ali e oraram, mas oraram com fé, com fervor, sabe? Nessa insistência aqui que nos remete o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Oraram com insistência, com fé. E uma delas começou a sentir um forte cheiro de pão assando. E eu choro cada vez que eu relato isso, me desculpem. Ela sentiu aquele cheirinho de pão assando.
E ela se virou para as outras companheiras e disse: olha, eu tenho certeza. Isso, meus queridos, é fé. Fé, como está relatado em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela disse: eu tenho certeza que não faltará mais pão aqui nesse abrigo, porque Deus está me fazendo sentir o cheiro de pão que já está sendo providenciado para nós. Amém? Então, como se eu ouvisse o amém de vocês. Todo mundo de microfone desligado aí, né? Mas que eu já senti que vocês diriam amém. Então, querido, olha esse relato tão lindo, né? A fé que moveu Abraão, a fé que moveu Daniel, a fé que foi movendo todos esses homens patriarcas, move hoje a mim, a você. E os missionários que estão nessa frente de batalha, né, para levar a palavra do Senhor, para levar conforto, para levar um pouquinho desse amor incondicional do Senhor que providencia até pão na mesa daqueles que estão passando por esse terror da guerra. Então, o pão nosso de cada dia é uma petição válida para cada um de nós. Essa é nos colocarmos na dependência do Senhor, é retirarmos de nós todo o orgulho e nos humilharmos diante do Senhor e dizermos para Ele: Pai, nós precisamos de pão. Seja ele uma fatia do conhecimento, como orei aqui no começo, seja ele uma provisão material mesmo, seja o que for. Senhor, nós precisamos o pão nosso de cada dia. Nós precisamos que tu nos dê. E perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Aí talvez a gente se pergunte, mas eu não estou devendo para ninguém, a não ser para o banco. Para o banco eu sempre estou devendo. Ah, mas eu não estou devendo. Ah, mas talvez, sabe, aquele dízimo. Aí aquela oferta que eu prometi e não entreguei. Eu estou devendo alguma coisa. Então eu vou orar mesmo, convicta de que eu estou devendo alguma coisa. Mas, queridos, tem dívidas muito maiores do que essas, tem dívidas impagáveis. Se nós fôssemos pagar pela nossa salvação, seria impagável. Nós temos dívida de amor. Lembra os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu questiono, será que nós realmente estamos amando, priorizando Deus na nossa vida? Se não, nós temos que pedir perdão por essa dívida, porque nós não estamos amando a Deus como deveríamos amar. Será que nós estamos amando o nosso irmão, a nossa família na fé, a nossa vizinhança, as almas perdidas que nós nem conhecemos? Será que nós estamos deixando de evangelizar, de discipular? Então nós temos uma dívida sim. Por isso nós devemos orar com fervor. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Assim, olha o condicional que Jesus coloca aqui. E isto é maravilhoso, porque Ele, o Pai, requer de nós um coração perdoador. Assim como o Pai nos perdoa, nós devemos nos identificar com Ele através de um coração perdoador. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Às vezes uma palavra que pessoas da nossa família, e quanto maior a proximidade, maior a ofensa, maior a tristeza, maior a desilusão, né? Então, às vezes, uma pessoa bem próxima a nós nos ofende e fica aquele bico, e fica aquela situação ruim ali. Não vamos esperar que essa pessoa venha nos pedir perdão. Vamos até ela e vamos liberar o perdão. Tá, queridos? Então, senão nós não somos dignos de orar o Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação. Queridos, aqui nós somos
nós reconhecemos que somos pecadores, né? Não nos deixes cair em tentação. Então, não nos deixar cair em tentação significa que nós nos reconhecemos como pecadores e pedimos ao Senhor que não nos dê além do que nós podemos suportar, né? E eu lembro as palavras de Agur. Eu não tenho um registro bíblico agora aqui, mas me veio à mente agora as palavras de Agur, que disse: não me dê, Senhor, maior riqueza que eu venha a ficar desfrutando, agora com as minhas palavras, a ficar desfrutando dessas riquezas e esquecer o teu nome. Nem tamanha pobreza que eu venha amaldiçoar o teu nome. Então, queridos, não nos deixe cair em tentação. Quando nós vemos essas atrocidades, eu digo, ocorrendo em nosso país, de tanto desvio de dinheiro, de tamanha corrupção, os crimes que acontecem, tudo isso que nós temos, basta o dedinho ali no controle da TV, já abre ali o noticiário, só vem esse tipo de coisa. Para orar o Pai Nosso, nós não podemos sequer julgar essas pessoas, mas nós temos que dizer: Senhor, se eu ocupasse esse cargo desse político tal e tal, se eu fosse dono do banco tal e tal, fosse o banqueiro, o acionista principal, Senhor, será que eu não cairia em tentação? Então, papai, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é esse, né? É um pecador com receio, mas aquele receio, aquele terror santo de pecar, de voltar a pecar, de cair naquele mal, naquele peso do pecado, que ele já caiu anteriormente, que ele recebeu o perdão e que agora ele tem medo de voltar a cair. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Satanás, amado, assim que a gente tem o perdão, que a gente obtém o perdão de Deus, ele fica mais furioso ainda. E ele vem com o seu pacote de tentações. Lembrem agora, já que nós estamos na quaresma, né? Lembrem mais e mais das tentações que Jesus sofreu no deserto, né? Então, Satanás lhe ofereceu ali um leque de tentações. E Jesus a todas rechaçou, citando a palavra. Então, vejam que a palavra do Senhor, ela deve ser lida, deve ser crida e deve ser aplicada. O Pai Nosso não foge a essa regra. O Pai Nosso deve ser lido, capítulo 11 aqui, ou de Lucas, ou Mateus, de 6, 9 a 13, deve ser lida, deve ser entendida, deve ser compreendida, retida nos nossos corações, na nossa mente e aplicada nas nossas vidas. Orar o Pai Nosso e pedir ao Senhor, não nos deixe cair em tentação, e buscar a tentação, e ligar a TV, e assistir aqueles programas que não edificam em nada nossas vidas, é uma tremenda hipocrisia. E Jesus não gosta de hipócritas. Lembram várias vezes que ele gritou com ira, com insurgência, né? Hipócritas. Nós não queremos isso do Senhor Jesus para o nosso lado. Então, ao orarmos o Pai Nosso, nós devemos realmente ter esse entendimento de que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não vamos procurar o mal. Vamos evitar as tentações. Vamos conhecer a palavra. Vamos rechaçar as tentações através da citação da palavra. Por isso é tão importante a gente decorar versículos, salmos, a gente falar entre nós com salmos, com versículos, né? Citando provérbios que vai tratar do nosso caráter. Aí sim,
nós vamos encerrar a oração do Pai Nosso, porque ela também é restauradora, né? Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, e agora e para sempre, até o final dos séculos. Tudo é teu, tu é o nosso rei. Por isso, nós nos colocamos na posição de servos, por isso nós queremos retirar do nosso coração todo egocentrismo e termos uma vida realmente cristocêntrica. É isso, queridos. Pode passar, Edgar, o próximo. Já estamos quase encerrando, tá, queridos? E, além disso, a oração do Pai Nosso, amados, é desafiadora. Ela nos desafia a viver em comunidade. E isso se depreende das expressões, né? Nosso, nós, nosso, nossas, nos e nos, né? É a primeira pessoa do plural. Vejam aí. Jesus nos criou, o Pai nos criou para, em Jesus, sermos todos irmãos. E vivermos em comunidade. E aqui eu volto a repetir o Salmo. Quando eu olho para a igreja aqui em Foz do Iguaçu, estou, por exemplo, na liturgia, né? Todos sabem que eu vou falar o Salmo 133. Tenho a certeza, porque o Salmo 133 tem que estar no nosso coração e na nossa mente. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eu sempre estou repetindo, né? O Salmo 133. Esta é a vontade de Deus também para as nossas vidas. Portanto, nós devemos viver na nossa congregação, na nossa igreja, na comunidade, na companhia de outros irmãos. Nós devemos viver na família da fé, né? Então, o Pai não é só meu, é nosso. Jesus é que permitiu isso. Pai nosso, venha a nós o pão nosso. Perdoa, não é só a minha dívida, as nossas dívidas. Então, nós todos somos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque nós somos pecadores e Satanás, ele nos quer. Livra-nos do mal, né? Então, a oração do Pai Nosso é extremamente desafiadora. Ela não permite o individualismo. Ela quer que vivamos, sim, uma vida cristocêntrica, uma vida em comunidade. E a oração do Pai Nosso, Edgar, ela vai além de ser desafiadora. Ela também é sugestiva. E eu quero citar aqui o Charles Haddon Spurgeon. Ela é sugestiva, segundo esse autor, pois nas entrelinhas ela sugere que Pai Nosso que estás nos céus significa isso, um filho longe de casa. E será que não? Nós, queridos, o nosso lar, a nossa pátria não é aqui no planeta Terra, não. Né? Nós queremos voltar para casa. Nós somos peregrinos aqui. Né? Então, aqui, perfeitamente, nós vamos entender que Pai Nosso que estás nos céus, nessa ótica, significa também um filho longe de casa, orando ao seu pai, buscando ao seu pai, dizendo que está saudoso, que quer intimidade com ele, que está com vontade de voltar para casa, né? Eu sempre digo para o papai, papai, eu quero voltar para casa, mas eu não quero agora, tá? Tu pode me deixar mais um pouquinho? Olha lá, hein? Eu tenho tanta coisa para fazer aqui e tu não queira saber o prazer que eu tenho de me reunir com a minha família da fé para falar das coisas do reino.
Nessa tarde a gente está provando isso, né? Me deixa mais um pouquinho, pai, e até te peço mais, renova-me, porque eu já passei dos 70, eu preciso que tu me renove para eu ficar mais um pouquinho, e é tão gostoso a gente se reunir, né? Com a família da fé e falar das coisas do reino, é maravilhoso. Santificado seja o teu nome, amados, remete a um adorador. Agora nós temos a figura do adorador, né? Nós precisamos louvar o nome do Senhor, santificar o nome do Senhor. Então, remete a um adorador. Venha o teu reino. Agora nós estamos aí com a figura do súdito. Venha o teu reino significa que todo reino tem um rei, né? E aqui no caso, o rei é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Venha o teu reino significa que nós somos súditos e que a vontade dele deve ser feita e logicamente acatada sem murmurações pelo súdito. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Remete a um servo, né? Um súdito. Nós temos aqui um filho longe de casa, um adorador, um súdito. Parece uma escadinha, né? Vai descendo. O filho, o adorador, o súdito, um servo. Faça-se a tua vontade. Senhor, eu sou o teu servo. Que privilégio ser servo de um rei do universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sugere aqui um mendigo. E eu digo para vocês também que eu vi isso assim com uma certa estranheza, né? Mas por que Spurgeon colocaria um mendigo aqui quando pede o pão de cada dia? Isso eu fiquei ruminando e pensando, e eu acho que umas 24 horas eu fiquei pensando só nesse cortezinho metodológico. Espírito Santo, me ajude. Por que que ao pedir o pão de cada dia, eu me coloco nessa situação de mendigo se eu sou filha do Senhor dos Senhores, do Rei do Universo? E agora eu tô aqui na condição de mendiga? Ah, isso aqui não tá, eu acho que não tá sentando bem aqui, hein? Esse degrauzinho eu vou pular. Tá muito difícil para entender isso aqui. Eu não vou analisar aqui nessa ótica do mendigo, não, hein? Nessa ótica do Spurgeon, que coloca aqui como mendigo quem pede o pão de cada dia. Aí veio, sabe, aquele sopro do Espírito assim e disse: o que é que você tem que é realmente seu e que seu pai não te deu? O que que você tem de você mesmo? Me diga. A inteligência? A inteligência foi o teu pai que te deu. Uma mente brilhante foi teu pai que te deu. Isso aqui eu estou exagerando, tá, gente? Não é bem assim, não. Mas para vocês verem, um corpo perfeito foi teu pai que te deu. O ar que tu respira, você pode até apelar para um tubo de oxigênio, mas viu o que aconteceu com o Covid lá na Amazônia? Faltou oxigênio, e daí? E esse que tu respira, teu pai te dá de graça, todo dia. Então, o que que tu tem? O que que é teu? O salário que tu ganha é teu, tá certo? Mas quem que te proporcionou a oportunidade para tu passar num concurso público, para tu estar trabalhando numa empresa, para tu ser um liberal? Quem que te proporciona todas essas oportunidades? Ah, dá licença, né? Coloque-se no seu lugar. Você é realmente um pedinte. O pão nosso tu tem que pedir todo dia. Viram lá o exemplo da Ucrânia? Chegou um momento que se colocaram na posição de pedinte mesmo, e com fervor: Senhor, nem pão a gente tem aqui, nós precisamos que tu nos dê o pão de cada dia. E assim somos nós. O que nós seríamos se a misericórdia do Senhor não nos fizesse de manhã e a cada manhã abrir nos nossos olhos? Poder nos levantar, podermos andar. Então, nós somos pedintes.
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui é um pecador. E aquele que diz que não peca, esse já é um mentiroso, já acabou de pecar, né? Está registrado na palavra do Senhor. Aquele que não reconhece que é um pecador, acabou de mentir. Então, já cometeu um pecado aí. A partir de agora, então, na sua cabeça, ele vai ter essa consciência de que é um pecador. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pecador em perigo de ser mais pecador ainda. É o que eu falei para vocês. Seria hipocrisia orarmos o Pai Nosso, pedindo nessas duas últimas petições aqui e sairmos correndo para o pecado. Ah, mas está passando a escola de samba do carnaval, eu quero saber, eu só quero ver ali qual foi a vencedora. Mas aí a concupiscência dos olhos, queridos, vai te fazer pecar, né? A concupiscência da carne vai te fazer pecar. Como é que tu ora a Deus, a oração do Pai Nosso, pedindo para que Ele te livre do mal e de todo o mal, se você vai buscar oportunidade? Então, amado grupo, a oração do Pai Nosso nos sugere tudo isso. Um filho longe de casa, um adorador, um súdito, um servo, um mendigo, um pecador, e um pecador em perigo de ser mais pecador ainda. Ok? Muito bem. Temos mais um slide, Edgar? Eu sou da época do slide, viram? Queridos, aqui está a nossa bibliografia. Todos esses autores se basearam na palavra do Senhor, uns na versão atualizada, outros versão Almeida, outros Genebra, Bíblia de Estudos Genebra, cada um se baseou na palavra de Deus para escrever as suas obras. Então, a primeira delas, Senhor, ensina-me a orar. Aqui não é ensina-nos. O autor colocou ensina a mim a orar, né? E é um amigo muito querido, que ele hoje é falecido, e eu o conheci como colega na faculdade, e ele é um responsável por me levar até a Cristo. Por isso eu quero fazer essa menção aqui do livro dele. Eu mesmo prefaciei o livro dele. É um livreto pequeno, mas com uma certa profundidade aqui, quando ele analisa orações do Antigo e do Novo Testamento, inclusive a oração do Pai Nosso. E o segundo autor é Ler Hillel. Nenhuma hora, né, também se baseou naquela expressão de Jesus, muito admirado. Nenhuma hora, fala aos seus discípulos, né? Pudestes vós vigiar comigo? E ele narra muito bem, inclusive, a oração do Pai Nosso, né? A revista de estudos bíblicos é da nossa igreja, essa série Serviço Cristão. Então, dessa revista de estudos bíblicos, é uma revista de 2011, se não me engano, ela traz uns aos outros, né? Traz essa mutualidade, essa vida que nós devemos ter em comunidade, concedendo honra uns aos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, né? Então, eu só peguei esse recortezinho da revista, perdoando uns aos outros. E aí, nesse recorte da revista, vem a oração do Pai Nosso, quando, lá no finalzinho, perdoa as nossas dívidas. Então, a revista, né, demonstra ali também que a oração do Pai Nosso é uma oração que nos remete a uma vida comunitária, né? Devemos viver em família, família biológica, família da fé. E, por último, um autor que eu prezo muito, que eu gosto muito, é Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, né?
aqui sermões de Spurgeon sobre as grandes orações da Bíblia. E aí ele contempla a oração do Pai Nosso. E foi de onde eu extraí esse estudo para trazer para vocês. Era isso, meus queridos. Eu espero que essa explanação tenha sido edificante na vida de cada um e que a gente realmente ore o Pai Nosso com essa consciência, com esse conhecimento, nesses cortes metodológicos que nós fizemos, né? Um a um. É isso. Muito bem, presbítera Maria Jacira. Muito bom. Quero aqui comentar com vocês, nesse final do nosso encontro da tarde, algumas informações úteis. À noite nós teremos um encontro com o mesmo tema, Pai Nosso, e o professor, o reverendo João... Aliás, Edgar, se me permite, eu convido a todos aqui para a aula do reverendo João à noite, tá? Porque as dúvidas que vocês ficarem aqui, ó o Ioso passando lá, um abraço para o Ioso. As dúvidas que ficarem aqui, é ele que vai tirar à noite, não é isso, Edgar? Grandioso, um amor. Com certeza. Então, hoje à noite é só vindo assistir para ver, né, o que ele tem. Nós, naturalmente, também vamos gravar, só que eu quero chamar a atenção é que a ideia não é ficar nisso, a ideia é ficar nisso e mais, ou seja, tem que ter a provocação, o espírito de pesquisa, porque nós temos que conhecer a Deus. Então, a gente, estudando o Pai Nosso, como a gente estuda a batalha espiritual, estuda a torre de oração, estuda tipos de oração, a gente vai aprofundando. Então, a gente pode fazer provocações. Hoje à noite a abordagem será outra, mas a oração do Pai Nosso é a mesma. Só para deixar aqui para vocês, depois a gente encerra com uma oração, quero ver se a Teresa Matsumoto pode orar quando eu terminar de fazer as considerações finais, mas olha só que interessante. Eu vou ler para vocês o que significava, ou o que significa para Lutero, o pão nosso de cada dia. Tudo bem? Vocês estão conectados? Então, preparem-se. Os que conhecem o pequeno catecismo de Lutero se recordam da famosa lista que ele estabeleceu para explicar o sentido da palavra pão, não é? Então,